Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Colocando as notícias em dia, eu me deparei com a notícia do Estadão do dia 15 de abril de 2020, que diz o seguinte: Câmara dá 30 dias para Bolsonaro mostrar resultado de exame de coronavírus. Câmara dos Deputados nesse caso. O subtítulo da notícia diz assim: Presidente faz exames da Covid-19 após voltar dos Estados Unidos e informou via redes sociais que testes deram negativo, mas não exibiu cópia dos resultados. Vamos entender o caso. A Câmara dos Deputados enviou um pedido escrito ao presidente da República para que ele mostre em 30 dias o teste da Covid-19 que ele fez quando voltou dos Estados Unidos, ou seja, lá no início da pandemia, sob pena de crime de responsabilidade. Nós vamos analisar, portanto, a partir da lei e da Constituição, se existe efetivamente essa modalidade, se a Câmara dos Deputados pode fazer isso e se o presidente da República tem a obrigação de responder a esse pedido escrito da Câmara dos Deputados. Vamos analisar, portanto, essa medida em dois tempos. Primeiro, vamos analisar se existe o dever de responder por parte do presidente da República e depois vamos analisar o pedido em si da Câmara dos Deputados. Nós vamos analisar se existe o comando constitucional para que o presidente da República responda o que pergunta à Câmara dos Deputados e no outro vamos analisar se esse tipo de pedido é um pedido protegido pela Constituição Federal enquanto resposta possível de ser cobrada pela Casa Legislativa. Esse é o objeto da nossa análise no momento. Então, dois tempos. Primeiro, o dever de responder. Sobre o dever de responder, nós precisamos voltar a analisar o artigo 50 da Constituição Federal e esse artigo 50 é muito importante porque ele nos diz muita coisa. Preste atenção, o artigo 50 diz o seguinte, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, leia-se Poder Legislativo, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, ministros de Estado ou qualquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Perceba que no artigo 50 você não tem o Presidente da República propriamente, mas aqui nós estamos falando em convocação da Câmara, do Senado ou de suas comissões para que essas autoridades pessoalmente prestem esclarecimentos ao Poder Legislativo. Ele diz para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Presta atenção nesse artigo 50 porque ele é muito importante para que a gente analise se o presidente da República deve ou não responder à Câmara dos Deputados. O que eu preciso que você perceba é que no artigo 50 não está o presidente da República propriamente, estão os ministros de Estado e as autoridades vinculadas a órgãos subordinados à Presidência da República, que a recusa do comparecimento pessoal é crime de responsabilidade e que os esclarecimentos são prestados em assuntos previamente determinados. Essa palavra assunto diz respeito, obrigatoriamente, a assuntos a partir dos quais o Poder Legislativo possa exercer fiscalização. Muito bem, parágrafo 1º diz o seguinte, os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa. Aí não é uma convocação. Os ministros, eles comparecem de forma voluntária e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu ministério. O parágrafo 2º, que é o que nos interessa de fato, diz assim, a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos. O artigo 50 caput é uma convocação pessoal, o parágrafo 1º é um comparecimento voluntário, o parágrafo 2º é um pedido escrito. É o caso da notícia. Pedido escrito. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal podem encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo. Bom, no caput do artigo não está o presidente da República. No caput do artigo estão ministros de Estado e autoridades que titularizam órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. No artigo 50 caput não está o presidente da República. Então, só por aqui nós poderíamos entender que a mesa da Câmara dos Deputados não pode solicitar pedido escrito ao presidente da República, e até pode, mas a sua não resposta
nesse caso, não configuraria crime de responsabilidade. Melhor formulando seria, a Câmara dos Deputados até pode solicitar informações ao Presidente da República, mas a ausência de resposta não configuraria, nesse caso, crime de responsabilidade. Porque os pedidos escritos do parágrafo 2º são direcionados aos ministros de Estado ou às autoridades referidas no caput do artigo. No caput do artigo, de novo, você tem ministros de Estado e quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República. Não existe aqui o Presidente da República, propriamente. Então, pedido escrito da Câmara dos Deputados para o Presidente da República, a ausência de resposta não configura crime de responsabilidade. Importando em crime de responsabilidade a recusa para essas pessoas ou o não atendimento no prazo de 30 dias, foi justamente o prazo dado pela Câmara dos Deputados, bem como a prestação de informações falsas. Esse parágrafo 2º é o que realmente nos interessa. Agora perceba, não é crime de responsabilidade o Presidente da República não responder à Câmara dos Deputados a partir daquilo que a gente acabou de ver no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal. A Lei 1079/50 também não define como crime de responsabilidade a ausência de resposta do Presidente da República a pedido escrito da Câmara dos Deputados. Então nós temos que partir da premissa de que nem a Constituição, nem a Lei 1079 estabelecem crime de responsabilidade a não resposta do Presidente da República a pedido escrito da Câmara dos Deputados. Mas vamos partir da premissa de que caracterize crime de responsabilidade. Vamos partir da premissa que se o Presidente da República não responder à Câmara dos Deputados, você teria um crime de responsabilidade para que a gente analise o pedido em si. O pedido em si, para que caracterizasse crime de responsabilidade, a ausência de resposta tem que ser sobre assunto que esteja diretamente ligado ao exercício da presidência da República, sobre o qual a Câmara dos Deputados exerce fiscalização. Para caracterizar crime de responsabilidade, a recusa ou a omissão de resposta deve ser sobre assunto referente ao exercício do cargo, ou seja, cuja fiscalização cabe ao Legislativo. O pedido que a Câmara dos Deputados fez, escrito ao Presidente da República, é para que ele entregue um exame laboratorial que delimita que ele teve ou não teve Covid-19 quando voltou dos Estados Unidos. O objeto do pedido, nesse caso, está protegido por sigilo médico e está diretamente ligado ao direito fundamental à intimidade/privacidade, não só do Presidente da República, mas de qualquer pessoa. Então, em resumo, o pedido é descabido em termos constitucionais e o Presidente da República não está obrigado a responder. Quando falo em descabido, o pedido é possível sob o aspecto formal. Nós vimos que pelo artigo 50, parágrafo 2º, a não resposta do Presidente da República não configura crime de responsabilidade, mas eu penso que a Câmara dos Deputados pode enviar pedido escrito ao Presidente da República. A ausência de resposta é que não configura crime de responsabilidade, mas o pedido em si é descabido porque ele não está atrelado ao exercício do cargo de Presidente da República. Ele está atrelado a uma situação que diz respeito à intimidade/privacidade do Presidente da República, ou seja, esse tema aqui, o exame do Presidente da República, não é assunto cuja fiscalização cabe ao Poder Legislativo, razão pela qual penso que o Presidente da República não está obrigado a responder isso e a não resposta não configura crime de responsabilidade. Matéria interessante do Estadão, que nos obriga a revisar pontos importantes da Constituição Federal e fazer a interpretação adequada para saber se o presidente aqui tem ou não a obrigação de responder a pedido escrito da Câmara dos Deputados. Na verdade, a Câmara pode fazer pedido escrito a Presidente da República, mas ele não está obrigado a responder e a ausência de resposta não configura crime de responsabilidade. Vimos essa interpretação no artigo 50, parágrafo 2º, e o pedido em si está protegido por sigilo médico e diz respeito à intimidade/privacidade do Presidente da República, como diz respeito à intimidade/privacidade de qualquer pessoa. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.